Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao webinar do INEP. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, vamos falar de Petrobras, 69 anos da empresa que é estatal, agora economia mista, brasileira de petróleo e energia. Vamos falar desses 69 anos, a empresa acabou de fazer nesses últimos dias, falar também dessa conjuntura de petróleo, enfim, de energia e de como a empresa que exporta petróleo e também deixa o Brasil vulnerável na questão dos preços, né? Não a Petrobras em si, mas a política que, enfim, política que acaba tocando a Petrobras aí, né? Através da sua gestão, fazendo com que a empresa produza muito, né? Com o pré-sal, descoberta do pré-sal, enfim. E depois a gente fica refém, isso no mercado interno do Brasil, com a questão dos preços internacionais. Então vamos para a nossa abertura. Hoje temos Henrique Jäger e Rodrigo Leão, e hoje comigo, como sempre, fiel escudeiro aqui do webinar do INEP, Fátima Belchior. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, né? Vocês que nos assistem e vocês convidados aqui, Henrique, Rodrigo e Fátima Belchior. Fátima, tá contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas nos verão. Bom dia, Henrique, Rodrigo. Então, Henrique, que é um estudioso de Petrobras, Rodrigo também, de mercado externo. A minha ideia seria amarrar essa história da Petrobras, 69 anos, que a gente conhece de conquistas, prêmios, e trazer para os dias atuais. Henrique, dá para você trazer um pouquinho assim dessa história para a gente, uma coisa curta, para a gente chegar aos preços de hoje, e mostrar que resultados foram esses e como eles estão sendo, eu imagino, muitos deles mal aproveitados hoje, né? Na medida em que a gente tem 1000 condições de refino, de preço de petróleo reduzido, e estamos na situação que o brasileiro viveu e conheceu bem, a não ser nos últimos dias aí de preços. Bom dia, Fátima. Bom dia, Bruno, Rodrigo. Bom, Fátima, eu pegando carona com o título do programa, né, a Petrobras exporta petróleo e traz para dentro do país a volatilidade do preço internacional dos derivados. Olhando para a história da Petrobras, ela na sua origem, é o inverso, né? O Brasil era um grande importador de petróleo. Primeiro, é importante contextualizar. Quando a Petrobras foi criada, no mundo inteiro, você tinha um movimento de nacionalização das reservas de petróleo. Era o primeiro grande movimento de nacionalização das reservas de petróleo. Até então, as reservas de petróleo eram controladas pelas conhecidas 7 grandes empresas petrolíferas, 7 irmãs, as grandes empresas petrolíferas de petróleo no mundo, privadas, Oil International Company. E aquele movimento ali de nacionalização, ele se deu no México, se deu no Irã, uma série de países começaram a adotar uma política de controlar suas reservas, dada a clareza de que petróleo não era uma commodity qualquer, um produto qualquer, e sim a principal fonte de energia do mundo, que ia provavelmente continuar hegemônica, como ficou nos próximos 50, 60, 70 anos. E tende a continuar hegemônica pelos próximos 20, 30 anos, enquanto principal fonte de energia no mundo.
Então, e a história da Petrobras, na verdade, essa história começa antes da Petrobras, né? Um pouco antes de você criar a Petrobras, ainda nos anos em 1950, você cria a FRONAP, a Frota Nacional de Petroleiros, para importar o petróleo. Por isso que eu falo que é o inverso do atual. Nós éramos grandes importadores de petróleo na origem da Petrobras, e aí a gente primeiro cria a FRONAP. O Brasil compra 5 ou 6 grandes petroleiros para fazer a importação, o frete era caro naquela época, então foi o primeiro movimento estratégico. Depois se cria a Petrobras, e o primeiro grande ciclo de investimento da Petrobras é no refino. Como o preço do petróleo era muito barato no mercado internacional, estávamos falando $2, você tinha um incentivo, e o preço dos derivados não, o valor agregado era maior. O incentivo inicial, o primeiro grande ciclo de investimentos da Petrobras ao longo dos anos 60 e 70 foi, principalmente 50, 60 e 60, iniciozinho de 70, foi na expansão do seu parque de refino e na constituição de um parque de refino capaz de fazer frente à demanda nacional de derivados de petróleo, com um altíssimo conteúdo nacional que chegou a bater 95%. Então, você não só construiu um parque de refino, como você também incentivou a instalação no país de indústrias que iriam fornecer as máquinas e equipamentos necessários para a confecção desse parque. Isso é um ponto importante nessa história. Bom, a partir da primeira crise do petróleo, em 1973, e com o aumento abrupto dos preços, já fruto daquele processo de nacionalização que eu chamava a atenção, o Brasil a Petrobras dá uma guinada, o governo brasileiro dá uma guinada na estratégia da Petrobras, começa a priorizar a expansão da produção, principalmente offshore, começa a desenvolver estudos para a expansão da produção offshore, na bacia de Campos, no primeiro momento. A produção interna era uma produção que vinha crescendo, toda a oferta de petróleo, a produção de petróleo no Brasil vinha da produção, principalmente em 2 estados, na Bahia e no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, principal estado produtor ali na década de 70, no começo. Mas a companhia começa a fazer um investimento forte em produção de refino, em produção de petróleo, em prospecção de petróleo no mar. Isso acaba se mostrando um projeto extremamente exitoso. Você descobre petróleo na bacia de Campos, começa a investir pesadamente ali na bacia de Campos, que passa a ser o principal polo. Em poucos anos, a bacia de Campos se impõe. Já no início, meados dos anos 80, se impõe como o maior polo produtor de petróleo do país, e vai aumentando a sua produção ano a ano até garantir a autossuficiência do Brasil em petróleo, ali em meados dos anos... na verdade, foi no início dos anos 2000, acho que em 2005, o Brasil se torna autossuficiente em petróleo. Ele já era quase que autossuficiente em refino, com alguns gargalos em diesel, e principalmente diesel e gás em GLP, gás de cozinha, mas tinha um parque grande, um parque que passou por várias modernizações. O último ciclo de modernização foi ali na primeira década dos anos 2000, um parque diversificado e integrado, e que atendia o país como um todo, com algumas necessidades de importação. Então, esse era o cenário. É uma empresa que se constituiu no primeiro momento com foco no refino, depois foi com foco no E&P, mas era uma empresa integrada, verticalizada, atuando em todos os estados do Brasil, e com é uma empresa estatal, portanto, foi criada como uma motivação para intervir na economia, mas não só para intervir na economia, mas também com um olhar que dialogava com as necessidades da sociedade como um todo. Esse processo ele vem passando por uma série de inflexões, como vocês mesmos destacaram, como foi destacado na vinheta inicial, nos últimos anos. E essas inflexões passam pela privatização de vários ativos, passam por uma reversão numa estratégia que a companhia vinha adotando na segunda década do século XXI, de diversificação, de expansão para produção de energias mais limpas. Então, a Petrobras investia principalmente em energia eólica, apontava para iniciar os investimentos em energia fotovoltaica, mas não só nisso, biocombustíveis, por meio da PBio. Então, assim, apontava para diversificação, para um futuro
uma economia descarbonizada e em que o petróleo deixe de ser fonte de energia e passe a ser fonte de matéria-prima para a petroquímica, que é o futuro que todos apontam como futuro dessa indústria. Esse processo ele foi revertido, houve uma concentração muito grande, a Petrobras começou a privatizar ativos, inclusive ativos nos últimos anos de refino, já privatizou 5 refinarias, 5, né? A RLAM, 5 refinarias, RLAM, a refinaria lá de Lubinor, a REMAN, a SIX, acho que foram 4 refinarias privatizadas, mas com um projeto ambicioso e mais a RPCC. Então, já das 9 refinarias previstas para privatização, já privatizou 5, se concentrando na produção de petróleo, virando essa empresa que vocês apontam, um grande exportador de petróleo, com consequências para a Petrobras, para o futuro da empresa, o que nos deixa muito preocupado, mas não só para a Petrobras, mas para o país, porque aquela empresa integrada que garantia a oferta de combustíveis em todo o território nacional, essa empresa deixou de existir, não existe mais nesse momento, e não foi substituída por uma outra. Então, isso gera incertezas. Você destacou a questão do preço, a política de preços adotada pela companhia nos últimos anos é uma política que não dialoga com uma empresa estatal. O Brasil é o único país no mundo que é autossuficiente em petróleo, mas que adota uma política de preço de paridade de importação, como se nós tivéssemos dependência total do produto internacional. Nós não temos. Nós produzimos de 70% a 80% dos derivados que nós consumimos internamente no Brasil, mas você adota um preço de paridade de importação na venda do produto final. Com algumas flexibilidades, no período recente a gente tem observado isso, muito mais por uma questão eleitoreira do que por uma questão de mudança na política por parte da empresa, mas isso vem penalizando muito a sociedade, seja por conta de forma direta, o preço dos combustíveis, que só recentemente, no último mês, baixou, mas que vinha muito, muito alto, seja de forma indireta por meio do aumento da inflação e todos os impactos sobre a sociedade como todo, somente sobre os trabalhadores de menor renda e as donas de casa, os mais pobres do país. Então, é à toa que a pobreza aumentou muito, e um dos motivos disso, não tenho dúvida, foi a política de preços adotadas pela Petrobras. Então, é uma história de sucesso que vem passando por um processo de inflexão muito grande no período recente. Rodrigo, você quer acrescentar alguma coisa? Que eu tenho uma pergunta para fazer, quer dizer, uma conversa aqui para vocês. Você quer acrescentar alguma coisa com relação a isso? Só lembrando que a Petrobras anunciou o preço do gás esses dias, do gás de cozinha, acho que foi ontem, ou passa a vigorar a partir de hoje, que era algo que ela não vinha fazendo, que está dentro desse contexto do eleitoreiro, e está nesse impasse dos preços que a gente vai colocar mais à frente quando a gente seguir para a questão da OPEP agora, que reduziu a produção. Rodrigo, você quer acrescentar que eu tenho uma perguntinha para vocês dois, no caso sobre privatização de venda de ativos. Não, Fátima, acho que o Henrique fez um resumo desse percurso histórico todo. Só queria aproveitar para fazer uma propaganda. O INEP divulgou essa semana uma publicação com a FRJ, com o PEP, sobre refino. E lá tem alguns artigos que a gente trata um pouco da história do refino e dessa situação que a gente descreve também atual sobre a política de preço, o refino no Brasil, a estratégia da Petrobras, enfim. Então, só também queria aproveitar e trazer essa informação para o pessoal que está nos acompanhando, que eu acho que ali tem muitos detalhes e informações interessantes da publicação que a gente está divulgando essa semana com a FRJ. Mas acho que nessa discussão, acho que o Henrique fez um bom resumo de todo esse processo histórico aí da Petrobras e do refino. Só para acrescentar a questão da publicação, que eu vi, é uma publicação de 123 páginas, super ilustrada, e abre com um artigo do professor Gabriele, que trata da situação do refino no mundo, de como é que está o quadro do refino no mundo. O Rodrigo e o William escrevem sobre o histórico das refinarias. Não é isso, Rodrigo? Como é que foi o processo dentro do período militar, que foi onde avançou a refinaria. Então, assim, é um histórico bem legal, com uma leitura bem agradável, eu acho importante também.
Mas o Henrique estava falando da questão da venda dos ativos. Eu não sei exatamente qual é o número que o INEP está trabalhando para a venda dos ativos que foram aceleradas nesses últimos 6 anos. A gente tem visto, Henrique, Rodrigo e Bruno, na semana passada teve um grande evento do Instituto Brasileiro do Petróleo, que reuniu muitas empresas da área da indústria de óleo e gás no país. Como é que vocês veem, como é que vocês acham que deveria, já que, claro, a gente vê que em alguns casos a privatização, a venda de ativos não deu certo. Como é que vocês acham que a iniciativa privada deveria entrar nesse contexto da indústria e de parceria com a Petrobras? É uma história que já vem de longa data. A Petrobras atuou em várias pontas. Como é que vocês acham e veem isso? A refinaria, a Selem ontem, sábado passado, aumentou os preços. Ela está seguindo o mercado externo, dentro da política do PPI que existe. Está em descompasso com a Petrobras, o mercado interno está com toda a pressão, mas isso não é um momento assim, o que eu queria colocar de importante agora, só estou citando o exemplo da Selem. Como é que vocês acham, qual é o papel que a iniciativa privada deve ter na indústria de óleo e gás no Brasil? Fátima, olha só, acho que essa pergunta exige uma primeira observação sobre a indústria de petróleo no mundo e que eu acho que às vezes tentam em alguns espaços fazer um debate binário que acho que nós no INEP aqui nunca nos propusemos a fazer. Primeiro é o seguinte, nunca, nem no Brasil e em nenhum país do mundo, nem na Arábia Saudita, que a empresa estatal lá toma conta praticamente de todos os ramos da indústria do petróleo, há uma indústria do petróleo, vamos dizer assim, 100% estatal. Em alguma medida, ou fornecedores, ou eventualmente alguns setores de bens de capital, há uma correlação com o setor privado, assim. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante ser lembrado. Assim. Quando a gente olha para a indústria do petróleo tem um grau de complexidade tal que é inviável que uma única empresa ou uma única companhia estatal tome conta de tudo. Porque quando a gente pensa em petróleo, não estamos falando só do hidrocarburante extraído no mar ou do combustível. Nós estamos falando de centenas, milhares de equipamentos, milhares de estruturas. Então, isso envolve construção civil, envolve indústria naval, envolve uma série de segmentos. Então, não há, assim, vamos dizer assim, uma indústria 100% estatal. Né? Acho que esse é um ponto relevante. Estou dizendo isso para deixar claro o seguinte, essa discussão que o Henrique está fazendo, que a gente faz aqui no INEP, nós estamos chamando a atenção para o processo de quebra da participação da Petrobras em uma determinada cadeia de valor, assim, que ela estava consolidada com bastante sucesso. Então, acho que essa é uma primeira observação. Aí, Fátima, assim, como é que a iniciativa privada entra? Não tem uma pergunta, não tem uma resposta certa ou errada para essa pergunta. Isso vai depender de uma série de segmentos. Então, vou dar um exemplo aqui, pegando até o próprio caso brasileiro, mas poderia falar de outras indústrias, né? À medida que você tem novas descobertas, ou à medida que o seu campo de petróleo vai ficando mais maduro, tudo isso vai alterando a dinâmica da indústria. Então, você vai exigir novas necessidades de perfuração, novos equipamentos para explorar petróleo. Às vezes, uma plataforma que você usava não serve mais, você vai precisar usar outra. Tudo isso vai demandando, muitas vezes, novos fornecedores privados, por exemplo. Ou a exigência de ter que explorar uma nova área gigantesca, às vezes, para você fazer uma decisão de investimento, te obriga a abrir mão de algumas outras áreas. Ou uma mudança estratégica, você quer migrar para uma energia mais limpa. Para pegar exemplo de outros países. Tem países internacionais, empresas internacionais de países produtores, pegar o exemplo aqui da Noruega, o Equinor.
A Equinor está fazendo um movimento agressivo para entrar em energia limpa. Mas a Equinor vem fazendo isso, inicialmente comprando uma série de empresas privadas pequenas, startups e por aí vai. E vem fazendo um processo de descomissionamento dos seus campos de petróleo com também apoio de empresa privada. Então, não tem um modelo correto para a participação do setor privado. O setor privado, via de regra, atua na indústria do petróleo. Não tem uma empresa que toma conta exclusivamente da indústria. O que a gente discute no caso brasileiro, e que aí sim é uma regra no caso global, e que o Brasil hoje foge um pouco, você, em geral, tem uma empresa que coordena a indutora dessa indústria, com raras exceções. Talvez as duas exceções sejam Estados Unidos e Inglaterra. No resto do mundo, tem uma empresa daquele país que coordena a indústria. Então, ela tem um papel relevante ao longo da cadeia, o que não significa que ela atue sozinha e faça tudo. O que nós estamos discutindo e o que a gente vem no INEP provocando, principalmente em relação ao refino, é que a maneira como a Petrobras sai gera uma série de descoordenações na indústria de refino, com implicações graves para a indústria nacional. Então, assim, a gente começou a ver no Brasil problemas de preço, de possível desabastecimento de combustíveis, que eram discussões que não existiam há 10, 8, 12 anos atrás. Então, assim, acho que a questão do setor privado não é o setor privado participar ou não. O setor privado, via de regra, participa, porque a indústria de petróleo é uma indústria gigantesca que envolve inúmeros setores. Então, não tem uma tentativa de, como eu já vi alguns analistas tentam induzir quem tem uma visão como a nossa, de que a gente defende uma espécie de fechamento de mercado. Não é isso. O que nós estamos discutindo é a ausência desse ator coordenador. Assim. A empresa estatal de petróleo, ou seja, a grande empresa privada, aí no caso cada país vai ter um modelo, de novo, com raras exceções, mas você vê de regra ter uma grande empresa que assume, junto com outros órgãos do Estado, um papel de coordenar aquela indústria. Isso acontece na França, na Itália, no Brasil, na Noruega, na Rússia, enfim, todos os países, sejam empresas públicas ou privadas, mas há uma grande empresa, a gente também já discutiu isso aqui várias vezes, com grande correlação com o Estado, mesmo sendo empresas privadas, que tem um papel fundamental nesse sentido. Não ter esse ator gera um problema para a indústria, isso é um fato. O caso brasileiro é só mais um que mostra isso. Mas a gente observa isso em outros países. Então, Fátima, eu acho que é muito mais a discussão da maneira como esse ator central, que no caso do Brasil é a Petrobras, tem que atuar, do que propriamente não ter empresas privadas na indústria, que é algo inevitavelmente tem. No Brasil sempre teve. É bom lembrar que mesmo antes de 97, na distribuição você tinha empresa privada, no fornecimento de máquinas, equipamentos, de plataforma, você tinha empresa privada. Então, assim, acho que a gente precisa qualificar um pouco melhor esse debate para não virar um debate binário, sabe? Essa é um pouco a visão que eu tenho sobre esse debate. Henrique, você quer comentar algo sobre essa questão? Qual é a tua avaliação desse caso? Quer dizer, essa perda, esse papel de indutor, no caso brasileiro dos últimos anos, Rodrigo, na minha percepção, é maior na área de refino. É maior na área de refino, mas assim, o Henrique também pode falar um pouco mais do que isso. Mas assim, a gente também, por exemplo, já questionou a maneira como a Petrobras saiu dos campos menores. O problema, Fátima, é muito mais a forma e o jeito que você conduz essa estratégia do que propriamente, muitas vezes, a estratégia em si. Quando a Petrobras, por exemplo, ela simplesmente desaloja, fecha uma série de campos de terra, por exemplo, ela destrói uma série de economias locais, assim. E, de novo, assim, isso não é uma questão só de... Muita gente também associa isso a um suposto papel social da Petrobras. Isso é uma discussão econômica relevante nesse processo. Você destrói uma série de cadeias produtivas locais. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, assim, a questão que a gente debate muito aqui é muito mais essa maneira avassaladora de saída. A gente chegou, inclusive, a estudar. A gente viu um debate na época, não, porque a
A BP, a Shell também venderam refino, venderam... É verdade. Só que a BP e a Shell venderam, sei lá, elas têm 40 refinarias, venderam 3. Não vende todas, necessidade Rodrigo, do parque do refino. Só um parênteses aqui, Rodrigo. Todas fora, com exceção uma refinaria que a Shell vendeu na sua matriz, todas em outros países. Né? A única empresa, grande empresa que vendeu, das grandes empresas de petróleo que vendeu refinaria, a maior parte das suas refinarias, ou que tem um projeto de venda da maior parte das suas refinarias no seu mercado, onde tem a sua matriz, é a Petrobras. Isso não aconteceu com nenhuma outra grande empresa de petróleo do mundo. Então, assim, é muito mais assim, a maneira como essa estratégia está sendo executada. Nós não estamos discutindo, acho que a discussão da estratégia é uma discussão relevante, o setor privado é parte dessa discussão. Então, assim, acho que o refino debate é mais grave, mas isso também acho que se aplica a outros segmentos da companhia, não só ao refino. Falando dessa questão avassaladora, eu acho que, trazendo bem para o tempo atual, para o momento atual, isso ficou muito claro, embora seja um setor menor, eu acho que, em termos de investimento, do que, claro, a exploração em águas profundas e refino, na questão da transição energética. Ou seja, essa saída da Petrobras na transição energética. Eu acho que é isso, né? É um papel de retrocesso total de como ela saiu e saiu de forma avassaladora. Vocês acham que dá para recuperar o que ela perdeu rapidamente, já que o tempo vai nesse sentido, né? O mundo está nesse sentido. As outras empresas estão aqui no Brasil investindo bastante, e a Petrobras vai investir 2,8 bilhões de dólares, eu acho que nos próximos anos, dentro de um quadro aí de redução de emissão. Vocês acham que... Como é que deveria ser esse papel de recuperação, já que ela esteve muito forte, presente, e saiu dessa forma avassaladora aí que o Rodrigo colocou para a gente? Fátima, esses movimentos não são movimentos rápidos, então você não volta rápido, você tem que planejar um investimento, identificar onde é que você vai fazer os investimentos, e eu diria que, então, assim, não é um movimento rápido, mas é um movimento que tem que ser feito. É um movimento importante. Por que as empresas de petróleo no mundo, pelo menos a maior parte delas, principalmente as empresas europeias, estão indo para a produção de energias chamadas novas fontes de energia, energias mais limpas? Primeiro, por uma pressão da sociedade, mas também por uma questão econômica. O preço da energia elétrica ele é muito mais estável do que o preço do petróleo, que tem uma variância uma volatilidade muito grande. Então, do ponto de vista do negócio, essa diversificação faz bem para a companhia, porque você fica com uma fonte de receita mais estável que você tem em relação à sua fonte principal, que é o petróleo, que pode fazer algum contraponto em momentos de baixa do preço da energia, do barril do petróleo. Então, tem um porquê, tem uma lógica econômica, além da questão da pressão da sociedade como um todo, que é muito mais forte na Europa, principalmente na Europa, por conta da redução da emissão de gases do efeito estufa e de um processo de descarbonização. Então, a minha avaliação é que, se a Petrobras, de fato, voltar a ter um projeto de médio e longo prazo, inexoravelmente, esse projeto volta para uma retomada dos investimentos em novas fontes de energia, principalmente energia eólica, energia fotovoltaica e biocombustíveis. A Petrobras desenvolveu uma tecnologia que avança em relação aos biocombustíveis, com possibilidade de você produzir o biocombustível na refinaria. Então, utilizar os ativos que você já tem para produzir biocombustíveis, não criar plantas específicas de produção de biodiesel. Então, tem um espaço aí que pode implicar em novos investimentos, em uma produção mais agressiva de biocombustíveis, e que é importante para esse movimento de descarbonização. Então, eu diria que é uma necessidade econômica para a empresa, é o futuro do ponto de vista de energia, e além de ser uma necessidade econômica, ela dialoga também com a imagem. Eu não tenho dúvida que daqui a uns anos, uma década no máximo, as empresas de petróleo vão estar sendo taxadas pesadamente por conta dos seus impactos no meio ambiente e vão estar respondendo por isso. Já vem respondendo nos últimos anos, alguns países já começaram
a taxar os lucros extraordinários das empresas de petróleo, e a minha avaliação é que esse movimento é inexorável, ele vai se dar em toda a indústria. Isso vai fazer com que as empresas busquem uma diversificação maior. Então, a minha avaliação é que isso é uma necessidade, mas não é de uma hora para outra. O estrago que foi feito com a privatização e com a interrupção de projetos que estavam em andamento, ele vai exigir que a Petrobras se reposicione nessa indústria. E isso vai levar algum tempo, não é rápido e trivial, não é um movimento assim que você faz de uma hora para outra. Você pode mudar a estratégia de uma hora para outra, mas até você conseguir implementar essa estratégia, isso vai requerer um tempo, uma maturação dos investimentos, que vai fazer com que a empresa comece atrasada em relação aos seus pares, principalmente aos seus pares europeus. Quer comentar algo, Rodrigo? Não, Fátima, eu acho assim, isso que o Henrique falou, de fato, a Petrobras, ela... enfim, hoje a Petrobras não tem mais atuação basicamente nenhuma em energia limpa, né? A empresa tem alguns investimentos de minutos em P&D, mas que é muito pouco. E eu acho assim, esse caminho para a gente tentar acelerar um pouco essa entrada, inevitavelmente vai ter que ser via fusão e aquisição, que algumas empresas já fizeram isso, vem fazendo isso, e eu acho que é isso, assim, para a Petrobras recuperar um pouco desse tempo perdido, ela vai precisar realmente rever uma estratégia de maneira rápida, e ela vai ter que pensar numa estratégia um pouco diferente daquela que tinha sido feita lá atrás, que tinha muito de uso de, enfim, tentar criar, vamos dizer assim, investimentos que chama de greenfield, são investimentos novos, em novas capacidades produtivas. A Petrobras já precisava rever um pouco essa estratégia, outros pares delas têm feito isso, mas como disse o Henrique, eu acho que assim, a Petrobras vai sair atrás dessa corrida. Então, assim, atrás inclusive dos pares americanos. A Chevron, por exemplo, já está transformando a refinaria dela em biorefinaria, por exemplo. Hoje a Petrobras usa lá uma estrutura da Repar produzir o tal do diesel verde, que tem um pouco de diesel não fóssil. A Chevron já transformou uma estrutura quase completa dela em biorefinaria, que é uma das empresas mais atrasadas nesse segmento. Então, assim, eu acho que a Petrobras vai precisar ser mais criativa também para poder acelerar essa entrada. Assim, é um desafio considerável que a companhia tem, eu acho, para os próximos tempos. Vamos falar um pouquinho de preço do mercado externo, para a gente depois amarrar com o Petrobras. Rodrigo, a OPEP, semana passada, reduziu em 2 milhões de barris por dia a produção, decidiu reduzir. O que esse movimento significa? Na verdade, para um consumo mundial de 100 milhões de barris por dia, qual é o impacto nesse momento? Eu queria visualizar isso, até porque o momento tem o lado da recessão mundial. A OPEP, no ano passado, no princípio desse ano, parece, já tinha feito um cálculo de que o consumo ia cair, pelo menos foi uma coisa que eu li lá atrás. Claro que ela não calculou que cairia em 2 milhões. Como é que você viu esse movimento e como é que ele impacta aí no mundo? Qual é a tua avaliação, a tua análise? Fátima, assim, eu acho que a gente precisa tem algumas implicações aí importantes desse processo que pouca gente está olhando. Uma de natureza geopolítica e uma outra de natureza da própria indústria, né? Eu acho que assim, pouca gente entendeu que esse movimento da OPEP foi muito mais uma reação do que uma ação. Isso é importante ser dito. Então, assim, a gente no Brasil, por conta, eu acho, desse conflito aí da Ucrânia e da Rússia, como via de regra, a gente vê uma certa... não vou dizer que seja tendencioso, mas há uma certa predileção para se ver com mais simpatia a Ucrânia do que a Rússia nesse conflito. Eu acho que a gente acaba muitas vezes olhando os episódios de maneira um pouco míopes, assim, via de regra. Esse movimento da OPEP foi uma reação a um movimento liderado pela União Europeia e pelo FMI de criação de um teto do preço do Brent e do WTI. Pouca gente está falando isso. A reunião da OPEP+, ocorre, o anúncio da OPEP+, ocorre
logo após o FMI, dias após o FMI e a União Europeia sugerirem a criação de um teto de preço para o Brent e para o WTI. O que significa isso? Significa o seguinte: eles estavam querendo, vamos dizer assim, na marra, forçar que o preço ficasse mais baixo para inviabilizar a produção da Rússia. Então, assim, tentando reduzir o preço aí para 80, 70 dólares, você começa a criar dificuldades para que a Rússia mantenha a sua estratégia de vender o preço, de vender o seu petróleo a um preço com desconto, que é a estratégia que a Rússia tem usado para conseguir segurar a sua produção aí nesse ano. Só que o que acontece? Quando o FMI, a União Europeia, aí chancelado pelo governo Biden, adotam essa iniciativa, eles não afetam só a Rússia, eles afetam os países produtores de petróleo. Então, assim, é evidente que a Arábia Saudita, Kuwait, Irã, enfim, Emirados Árabes e todo mundo vai reagir. Então, assim, esse processo é um processo muito mais de reação do que de ação da OPEP+. Assim, eu acho que esse elemento é fundamental a gente entender. E mostra, e aí vem assim, o primeiro impacto do meu ponto de vista geopolítico. Mostra que a estratégia americana e da União Europeia em relação à energia com a Rússia foi uma estratégia que fracassou. A estratégia de sanções ao petróleo russo foi um tremendo fracasso da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso é um fato. É indiscutível. A tentativa de criar um teto de preço agora é uma espécie de admitir que, olha, as sanções não funcionaram. E por que não funcionaram, Fátima? Porque, de novo, um diagnóstico que nós do INEP fizemos lá atrás, quando começou a guerra. Não há no mundo um suposto... a ideia de que a Rússia está colocada contra a parede, isolada no mundo. Isso não é verdade. Então, assim, o movimento que a Rússia iniciou, muito forte com a Índia, de vender petróleos com desconto, é uma estratégia que já migrou para a Ásia. Então, essa semana saiu uma matéria bem interessante na BBC, por exemplo, mostrando isso. Então, uma série de países ali do sul da Ásia, ao redor da China, Sri Lanka, Mianmar, Vietnã, todos eles estão começando a aumentar sua demanda pelo petróleo russo, né? Outros países fora da Ásia começam a adotar essa estratégia. O Brasil é um exemplo disso, comprando diesel da Rússia. E esse movimento da OPEP+, tem interessado alguns países que tiveram problemas graves durante a pandemia com a baixa do preço de petróleo. Aqueles países que a produção, o custo de extração são muito elevados, tiveram que fechar uma série de postos nesse período, enfim, tiveram que reduzir os investimentos. E a possibilidade de preços mais elevados favorecem a retomada dos investimentos dessas nações. Então, assim, do ponto de vista energético, essa estratégia americana e da União Europeia, primeiro das sanções, criou um novo mercado e que deixou claro que a Rússia não está isolada nesse processo. E, de quebra, deixou claro também para a Arábia Saudita, para os países, os grandes exportadores e outros produtores de petróleo, que os preços elevados são importantes para eles hoje. Então, você criou uma espécie de duplo mercado aí, né? A Arábia Saudita, os países do Oriente Médio, começaram a ocupar o que era o mercado russo no Ocidente, e a Rússia começou a ocupar o mercado asiático, vendendo a preços mais baixos, e você, ao mesmo tempo, conseguiu ter países voltando a produzir petróleo. Então, na verdade, o que aconteceu, Fátima, é que os países do Ocidente ficaram isolados nesse processo. Esse é o fato. Então, se você olhar Estados Unidos, Europa, e aí alguns países quase relevantes, né, do Japão, Coreia do Sul, Austrália, mais meia dúzia de países ricos, é que, na verdade, estão isolados nessa nova dinâmica. Então, esse é um primeiro fato que eu queria deixar claro. Assim, é uma reação da OPEP+, né, OPEP mais o grupo de países que são os aliados da Rússia, de uma reação de uma nova tentativa da União Europeia e dos Estados Unidos de encurralar a Rússia. Esse é o primeiro elemento.
Segundo, muita gente está falando, são só 2 milhões de barris, e eles não vão conseguir reduzir isso tudo, vão reduzir só 1,3 milhões. O pessoal faz a comparação com a produção, mas eles olham um pouco para a exportação de petróleo, que não é isso tudo. 2 milhões do que é exportado é muita coisa, nós estamos falando aí de 5, 6% da exportação global de petróleo. Então imagina de uma hora para outra... Qual é a exportação global? Acho que é 40 milhões, 40 e poucos milhões de barris de petróleo. Então nós estamos falando 2 milhões de 40 milhões, não de 100. Nós estamos falando de 5% da exportação global. Então você imagina amanhã o Brasil falar para a China que ele não vai exportar 5% de soja, que vai acontecer na China. Não é um número tão irrelevante assim. E segundo, esses países representam mais ou menos 2/3 das exportações globais. Todo mundo fala da subprodução americana. Os Estados Unidos hoje exportam, gente, só 6% do petróleo no mundo. Esse grupo do OPEP+, exporta 2/3 do petróleo no mundo. Então, é evidente que qualquer anúncio que a OPEP+ faça, né, há de novo uma tentativa de diminuir o impacto desse anúncio. É um anúncio relevante. Você dizer que você vai tirar uma hora para 2 milhões de barris dia, era o que o Brasil produzia há 10 anos atrás. Então, assim, não é um valor desprezível. E daí é muito curioso, né? O Biden, na sequência, disse que ia liberar as reservas estratégicas deles em 10 milhões de barris. E aí se faz 10 milhões, que são 5 dias de produção que a OPEP está falando que vai tirar. Então, assim, eu acho, Fátima, que tem muitas vezes, assim, eu acho que a gente está com um problema hoje do ponto de vista geopolítico, de entender o que está acontecendo, muito em função de uma visão que se criou sobre a guerra. De novo, né? Sempre bom de fazer essa observação, ninguém aqui no INEP tem atestado para defender o Putin. O que a gente tenta fazer é entender de fato os movimentos que estão acontecendo. Tem uma série de questões da guerra que, né, acho que a gente até precisa voltar a conversar com o Fiore, que ele vai poder analisar muito melhor do que a gente aqui. Mas do ponto de vista do campo de petróleo, a OPEP está reagindo e a OPEP+ tem sido bem mais sucedida nesse processo do que os países do Ocidente. Isso é um fato. Não estou aqui discutindo sobre pós, é um fato. O preço do barril começou a reduzir, né, chegou a $88 em 21 de setembro. Só com esse anúncio já está em 97 hoje. Então, assim, é óbvio que tem impactos significativos. E a Rússia, evidentemente, é evidente que a Rússia é um ator central nesse processo. Assim. Então, eu estava fazendo hoje uma comparação para um artigo que eu estou produzindo aqui para o INEP. Em 19 de julho, o preço do barril estava em $107, né, o Brent. O preço do petróleo Ural, que é o principal petróleo russo, estava em $74, uma diferença de 35. Quando o preço cai para 88, a Rússia foi obrigada a começar a vender 65. De fato, isso começa a gerar problemas para a Rússia, né? Se ela tiver que reduzir demais o preço desse barril, porque ela começa a ter uma margem muito pequena de ganho com esse preço mais baixo. Então é evidente que a Rússia, por mais que a OPEP negue, é evidente que há uma coordenação da Rússia nesse processo e que, evidentemente, também favorece o país da OPEP. Temos que lembrar também o seguinte, muita gente diz a inflação global, a inflação da energia influencia pouco os países da OPEP. Muito menos do que a média dos países ocidentais. Muito menos. Então, a Arábia Saudita não está preocupada com a inflação dos Estados Unidos. E isso é um fato relevante hoje também. A OPEP está se lixando para o Biden, com perdão da expressão. Isso é outra mudança relevante no contexto internacional do que a gente via 10, 15 anos atrás. Então, Fátima, eu acho que esse anúncio ele tem muito mais assim implicações geopolíticas que as pessoas estão vendo. Do ponto de vista tanto do papel da relação da OPEP com os Estados Unidos hoje, do suposto isolamento da Rússia no mercado internacional, que não existe do ponto de vista energético, pode existir em outras searas, mas energético não, e dessa nova criação de mercado que está se fazendo. Está se criando um mercado claramente da Rússia com os países em desenvolvimento. E mais, o petróleo russo que vem sendo negociado não está sendo negociado nem em dólar, nem em euro. Então está se negociando petróleo na Índia com rúpia e com rublo, na China com renminbi, e é esse movimento que a Rússia vem fazendo.
Então, assim, o Ocidente, hoje, do meu ponto de vista, está com grandes dificuldades estratégicas para lidar com esse processo. Eu não acho que é um processo trivial, vai afetar, sim, o preço, já está afetando, e deixa clara a dificuldade que o Ocidente hoje tem para lidar com esse grupo, que é um grupo que, desde os anos 70, não tinha tanta força no mercado internacional de petróleo. Só colocar uma situação aqui, que veemente aqui, enfim, não precisa responder não, mas imaginando essa onda geopolítica, e essa onda geopolítica ela chega no Brasil, o aumento do preço do barril internacional no momento que a gente vive internamente, e olhando a Petrobras que seguia com PPI até então, será que até o dia 30 teremos aumento da venda de combustíveis? Não precisa responder não, mas é uma pergunta que fica até o dia 30 aí, uma medida impopular. Vou deixar essa para o Henrique, Na verdade, eu acho até que pode responder, eu ia perguntar, porque a percepção que eu tive depois desse que eu estava entre as pessoas que estavam colocando os 2 milhões num contexto de 100. Na minha leitura, do que eu tenho feito de leitura e de leitura e de estudo aí das coisas que a gente lê na mídia tradicional. Eu ia fazer essa pergunta também, mas eu estava nos 100, 2 milhões e tal. Então, assim, a percepção é que o mercado está apertado, embora se fale da recessão mundial. O mercado está apertado. Considerando que o mercado está apertado, o mercado externo está apertado, é lógico que o Brasil, voltando à origem da nossa conversa lá, de Petrobras, é exportadora, mas está vulnerável, o que a gente pode concluir é que a gente está ameaçada, a gente, Brasil, o consumidor brasileiro, que já passou o ano com a inflação lá em cima, por conta de combustíveis, de novos aumentos, exceto se a Petrobras ficar submetida aos desejos do presidente da República e aceitar a pressão de não aumentar. Mas eu estou percebendo que o caminho vai ser esse. PPI da conveniência eleitoral, né? A Bahia já sentiu. Então, assim, a gente já não pode mais falar no mercado nacional de como nós tínhamos no passado, preços mais nacionalizados. Automaticamente, a partir desse movimento da OPEP+, a Refinaria de Mataripe, a Selem, que é a companhia, ela porque tirou o Landulfo Alves, né? Agora é Mataripe, Refinaria de Mataripe. Ela automaticamente repassou esse aumento para os seus preços finais. Então, na área de influência, que pega ali uma parte do Espírito Santo, uma parte de Minas e o estado da Bahia como quase inteiro, os preços do combustível já subiram. Eu não vejo esse movimento na Petrobras, porque a companhia está sob uma intervenção branca da presidência, de um projeto eleitoral do presidente, com apoio, inclusive, dos minoritários, ou de parte dos minoritários, né? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo dentro da governança na companhia, recentemente houve uma mudança no comitê de pessoas, que é formado por conselheiros, tinha uma participação importante dos acionistas privados no comitê de pessoas. O comitê de pessoas ele é responsável por analisar as indicações que o governo faz para o conselho e para a companhia, para a diretoria da Petrobras, e também as indicações que os diretores da Petrobras fazem para os cargos de gerente executivo. Esse comitê era formado por 5 pessoas, 2 externas, 2 indicados pelos minoritários, 1 indicado pelo governo, conselheiros. E, recentemente, o governo mudou a composição a partir de um movimento do governo, tirou os acionistas minoritários desse comitê de pessoas, e isso contou com o apoio de acionista eleito com voto dos minoritários. Então, há um movimento, uma intervenção branca na gestão da Petrobras nesse momento, uma intervenção do governo na Petrobras nesse momento, para fazer com que a política de PPI seja colocada, seja congelada, o que significa que a tendência é que, pós-eleição, haja uma retomada do aumento dos preços, se os preços do mercado internacional se mantiverem no nível atual, ou até poderem
passarem para um novo ciclo de aumentos. Então, nesse momento, a minha avaliação é que muito dificilmente você vai ter um reajuste, pode até fazer um reajuste insignificante, mas eu acho que não vai nem isso vai acontecer por uma questão mesmo psicológica, por conta dessa estratégia adotada pelo governo que vem fazendo quase que uma intervenção direta na gestão da Petrobras com o apoio de algum grupo de acionistas minoritários, que antes eram os que mais iam para a imprensa gritar, porque o PPI não estava sendo cumprido, mas que agora ficam num silêncio total e apoiam as decisões do governo, porque querem continuar recebendo dividendos gordos, querem fazer com que a empresa continue não fazendo os investimentos que ela deveria fazer, querem continuar com as privatizações de ativos estratégicos e veem nisso uma possibilidade de aumentar os seus dividendos. Portanto, apoiam a gestão do Bolsonaro e, nesse momento, estrategicamente apoiam essa inflexão na política, mas que, na minha avaliação, é momentânea. Passada a eleição, continuando os preços nesse patamar, a tendência é que a Petrobras volte a aumentar os seus preços, equalizando com o mercado internacional. Não sei se o Rodrigo quer complementar em alguma coisa. Não, eu assim, acho que é isso. Sim. Assim, eu acho que a gente tem de novo, né? Aí, Fátima, não acho que é uma questão nem sua, assim, mas acho que há, em geral, uma leitura ingênua quando se olha para esses movimentos de preço no mercado internacional e nacional. A gente, decisão de preço é decisão política. Sempre foi assim. Achei até curioso, essa semana eu estava dando aula sobre, enfim, Henrique acho que vai lembrar disso, eu não mexia com introdução à economia há 20 anos, fui dar uma aula essa semana sobre introdução à economia. E, gente, assim, a decisão econômica mais relevante da economia é o preço. Então, assim, o preço é uma decisão política em última instância. É evidente que tem fatores econômicos que motivam o preço, é evidente que tem. Mas a indústria do petróleo é o caso mais clássico que mostra como o preço é uma decisão política. Então, o que está acontecendo no mercado internacional, no Brasil, deixa isso muito claro, assim. E a gente ficou aqui durante... que eu digo assim, o debate público em geral ficou tentando discutir um suposto preço ideal para a gasolina e para o combustível, como se esse preço existisse. Então, é evidente que, dado o contexto político atual, não vai ter mudança no preço. E depois do estado eleitoral, a depender, o governo vai adotar uma estratégia que ele acha mais adequada para o preço também. Se ele achar melhor entregar para o novo governo, eventualmente, um preço muito alto, ele vai entregar um preço muito alto de novo. Se ele achar melhor entregar um preço baixo, ele vai entregar um preço... Então, assim, vai ser uma decisão política. Então, não estou querendo eliminar os fatores econômicos em termos de custo, de margem, desde que tudo isso conta. Mas, em última instância, em cenários mais, assim, caóticos ou cenários mais complexos do ponto de vista político, geopolítico, é evidente que é uma decisão política. Então, acho que a grande semelhança hoje, tanto lá fora quanto aqui, é isso. Há uma disputa política pelo preço lá fora e aqui dentro. Inclusive, como disse o Henrique, com a anuência de atores que até 4 meses atrás advogavam que havia um modelo perfeito para o preço, que era o PPI. E ninguém hoje mais fala em PPI. Então, assim, eu acho que um papel que a gente tem aqui, aí, enfim, Fátima, e para todos nós do INEP, né? É deixar isso o tempo inteiro claro, assim. O que a gente discute desde o início é isso, assim. O PPI nada mais é que uma instrumentalização política para determinar preço. Ponto. É isso. Em última instância, é isso que o PPI representa. E qualquer fórmula que você adote, em última instância, vai sempre ter um componente político para determinar preço. Porque o preço é a decisão mais importante que o agente econômico tem. É de onde ele ganha dinheiro, pô. Então, assim, eu acho que a gente tem toda a razão. Assim, o governo vai fazer aquilo com a anuência dos atores que são aliados do governo, que eles acharem mais interessante agora. E é o que parece, assim, o atual governo está preocupado com o aumento de preço. Bolsonaro, depois de 3 anos e meio, começou a se preocupar com isso, por razões que me parecem óbvias, né? Falando em preço, uma pergunta que, se você estivesse falando com um jornalista da mídia tradicional, são 2 perguntas, na verdade. Sobre curto prazo e sobre preço. Você apostaria algum preço para o mercado externo?
Fátima, olha... É possível? Eu acho essa pergunta sempre muito louca. Assim, aquela pessoa diz assim, se eu soubesse disso, eu ganharia uma fortuna. Tudo bem. Mas eu vou lembrar de um seminário que teve da... Porque não, é uma pergunta que existe sempre. Eu sei. Só lembrei agora, teve um seminário do IPE em 2008 que eu fui. Estava, enfim, iniciando aí na minha carreira de pesquisador e Conceição Tavares foi fechar o seminário. E aí perguntaram para ele o que ela achava da meta de inflação, né? Se era uma boa ter uma meta de inflação, se o Banco Central conseguia prever a inflação. Ela virou e falou, olha, eu conversei há 10 anos atrás, na época, né? Ela tinha falado no final dos anos 90 com o diretor do FMI. Ele falou que o FMI tinha feito 430 modelos de inflação dos Estados Unidos e erraram todos. Então, assim, Fátima, o que os analistas estão dizendo, assim, os bancos e tal, é que a expectativa era que o barril ia fechar mais ou menos 85, 90 dólares, e já estão falando em 100, 105. Eu acho difícil dizer um preço, mas o que eu diria é, dados os efeitos atuais geopolíticos, é improvável que o preço vai fechar abaixo do que está hoje. É improvável. Não há nenhum sinal claro hoje. E daí é evidente, né? Eu acho que a guerra ela é um processo dinâmico e também, assim, temos que ver se esse processo que hoje tem de consolidação desse grupo OPEP+, com a Ásia, vai continuar se fortalecendo. Mas, para usar um termo econômico, ceteris paribus, ou seja, se tudo continuar como está, a tendência é que o preço é daqui para cima e não daqui para baixo. A Rússia não tem condição, gente, de vender petróleo a menos de 75, 70 dólares o barril. Se ficar menos que isso, a Rússia tem que começar a vender a 60, e para a Rússia é inviável. E ao que tudo indica hoje, esse grupo é o grupo que está fortalecendo o mercado internacional. Não é o grupo do Ocidente. Agora, Fátima, assim, a dinâmica da própria guerra, do que vai acontecer, é muito imprevisível do meu ponto de vista. Então, assim, a gente teve, há um mês atrás, parecia que a Ucrânia tinha tido avanços relevantes na guerra, mas depois dessa destruição da ponte da Crimeia, as coisas mudaram, por exemplo. E não por um acaso, todo esse rebuliço do preço ocorre exatamente nesse momento. Então, assim, eu acho hoje muito difícil a gente cravar um preço para o fim do ano com essa conjuntura geopolítica tão turbulenta. Mas se as coisas se mantiverem como estão hoje, eu acho muito difícil que o preço abaixe. Então, assim, pensando no Brasil, é isso. O presidente novo ou o atual, quem foi eleito, vai começar ano que vem com um desafio. O preço vai estar alto. Eu acho improvável uma queda de preço. Temos que ver, no caso brasileiro, o câmbio é um fator relevante. Então, temos que ver se depois da eleição o que vai acontecer com o câmbio. E aí, assim, né, o governo Lula tem um triunfo a seu favor, conseguiu gerenciar durante o seu governo um câmbio bem mais razoável do que atual, do ponto de vista de... Né, era um câmbio desvalorizado durante um período, mas nem tanto como está hoje. Então, assim, o câmbio no Brasil é uma variável muito relevante, né? Isso, no caso nosso, vai ter uma influência grande. Então, assim, Fátima, são todas assim, a gente está no meio de uma eleição, a gente não sabe o resultado, né? As pesquisas indicam hoje um favoritismo para o Lula, mas é muito apertado. O cenário geopolítico é muito difícil prever hoje o que vai acontecer com o preço no Brasil, no cenário que a gente está. Geralmente é difícil, mas agora, do meu ponto de vista, é especialmente mais difícil. Amarrando essa história, para eu acho que a gente pode fechar por aqui. Amarrando essa questão do desafio da questão do preço, eu tenho uma pergunta que talvez o Henrique tenha uma percepção mais assim focada nisso. Eu não sei se o Rodrigo está com esse estudo aí nas pesquisas. Henrique, você acha que há espaço, porque está ligado a preço também, você acha que há espaço ainda nesse ano para a privatização das refinarias? Porque num processo de há espaço, não há espaço, eu já li que poderia haver multa se não fosse realizada esse ano por conta de acordo com o CAD. Você acha que há espaço? Porque eles estão dizendo, o governo Bolsonaro, o ministro das Minas e Energia, falou isso semana passada, lá no evento
do IBP, que eles fariam alguma coisa nesse sentido. São 4 refinarias ainda, né? Não são mais. Mas, enfim, você sente que há espaço, porque isso está ligado a preço também, e é o desafio que se vem pela frente com relação a preço, visto o caso da Acelen. Fátima, você tem duas refinarias que estão em processo, não diria avançado, mas que estão em processo de negociação com possíveis sócios, com possíveis compradores, que é a Regap e a Repar. Então, assim, pode ser que essas negociações cheguem a um determinador comum e a Petrobras anuncie, mas é o início de um processo que só vai se consolidar no ano que vem e que pode ser revisto pelo novo governo, se houver mudança no governo. Então, eles podem, de fato, continuar com o processo, usando o argumento do CAD, que o CAD está pressionando, que o CAD pode multar, que o CAD... Esse acordo com o CAD, na hipótese de uma mudança de governo, ele vai ter que ser revisto. É um acordo sui generis, muito específico, na verdade, muito mais, na minha avaliação, feito sob medida para os interesses da direção da Petrobras de então, do que para os interesses do Brasil como um todo. O CAD é explícito em todos os seus documentos em falar que o interesse para o Brasil como um todo é um preço módico para o consumidor final, que era o que a Petrobras garantia. Agora, com a privatização, o que a gente está vendo na Bahia é que o preço é mais alto. Então, a privatização esse acordo não foi benéfico para a sociedade brasileira, em nome da pseudo-concorrência. Na verdade, quando você privatiza um ativo de refino, como as refinarias elas foram pensadas de forma regional, você está privatizando o mercado. É muito difícil você colocar num preço competitivo um derivado na Bahia ou na região do Espírito Santo que a Acelen fornece, ou mesmo em Minas Gerais, a um preço competitivo. Ela acaba tendo um diferencial aí que permite a ela controlar aquele mercado. Então, minha avaliação é que você pode ter avanços nessas duas que eu citei aí, mas tenho cá minhas dúvidas se isso vai se efetivar mesmo, principalmente se houver mudança no governo. Acho que queria só um ponto. Ganha dramaticidade esse dado que o Rodrigo falou dos 5%, se você for olhar o quanto a OPEP responde desses 40 milhões que são... Porque a OPEP não responde pelos 40 milhões de barris diariamente exportados, transacionados no mundo. Ela responde por 30 milhões, um pouquinho mais do que isso. Então, nós estamos falando de um corte de quase 10%, um corte de 7,5%, 7%. E que, para além disso, aponta para uma possibilidade de ser mais agressivo. Por isso é que isso mexe com o preço no mercado internacional. Só para voltar no preço, eu queria fazer essa observação que eu acho importante. Porque, para além da decisão efetiva e do impacto efetivo que tem, mostra uma intenção, que é deixar bem claro para o mercado que vai segurar o preço e, se for necessário, vai reduzir a produção. Então, acho que esse é um recado importante que a OPEP deu, que reforça esse dado apresentado por Rodrigo, que o preço deve gravitar em torno dos 97 atuais, ficando ali próximo disso, ou até podendo ficar um pouquinho acima disso, o que vai pressionar a Petrobras ou os interesses de alguns setores, segmentos privados, principalmente os importadores, para que a Petrobras aumente os preços dos seus combustíveis para o consumidor final na refinaria. Então, esse é o cenário que está colocado e mostra o quão o refino é estratégico e o quão a Petrobras, independente das privatizações que foram realizadas, se vão ser revistas ou não, o quão tem que se pensar o refino no Brasil. Não existe nenhum investimento privado no refino no Brasil significante, a não ser algumas misturadoras que têm uma produção insignificante nos últimos 69 anos de história da Petrobras. A Petrobras vai ter que voltar, a gente defende que a Petrobras volte a investir no refino. Você tem um déficit muito grande na região Nordeste, que tende a se acentuar até o final da década atual, e na região Norte, então você tem espaço para novos investimentos. Agora, você vai ter que pensar em que tipo de refinaria vai ser produzida, qual o tamanho, uma série de decisões estratégicas vão ter que ser tomadas. Então, o refino, ele é estratégico para a Petrobras, continua sendo e vai voltar a entrar no radar da companhia em investimento, na minha avaliação, no médio e longo prazo. E aí, nesse sentido,
eu penso que esses processos de privatização que estão colocados, eles podem até... você pode até fechar um acordo ali de venda, mas eu não sei se eles chegam ao final, se houver uma mudança no governo. Eu ia perguntar isso para a gente fechar. Para onde a Petrobras deveria seguir e apostar no caminho aí de 70 anos? Essa é uma resposta que você já deu. Esse é um caminho. A caminho dos 70 anos, esse é um rumo que deveria ser dado na sua concepção, INEP. Rodrigo concorda? Para onde a Petrobras deve seguir e apostar? Isso na opinião do INEP. É claro que a gente imagina que... Imagina, não, a gente sabe que isso depende de governo, de acionista, e para a gente encerrar o webinário de hoje. Não, Fátima, assim, eu concordo com o Henrique, acho que o Bruno nem precisa colocar, eu até falar, não precisa colocar, acho que a minha telinha só não, que eu vou ser bem objetivo. Eu concordo com o Henrique, assim, acho que assim, o Brasil, a gente tem um problema hoje de autossuficiência no refino, então acho que é uma prioridade, e dá prioridade política energética, tá? Nem é só da Petrobras, assim, o novo governo precisa pensar numa estratégia para voltar a expandir o refino, né? Isso indubitavelmente precisa ser feito. Acho que nós vamos ter que formular uma estratégia, né? A gente também discutiu um pouco isso aqui, de como o setor de petróleo, principalmente a Petrobras, entra nos segmentos de energia limpa. A gente tem alguns casos no Brasil já acontecendo, as empresas internacionais, por incrível que pareça, estão à frente hoje. A gente vê aí a BP em etanol, a Equinor já tem feito alguns movimentos em fotovoltaica no Brasil. Então, assim, as empresas vão ter um conceito cada vez mais de empresas de energia, e acho que um caminho natural inicial é você buscar aí grandes sinergias do petróleo com as energias limpas, onde é que você encontra maiores oportunidades de iniciar esse segmento. E acho que assim, a Petrobras, no médio e longo prazo, vai ter que continuar olhando quais são as fronteiras mais interessantes para ela continuar atuando no EP. E acho que aí tem um segundo passo, Fátima, assim, que a gente também começou, infelizmente, acabou. Se a Petrobras quiser voltar a ser um grande player global, ela vai ter que também, em algum momento, voltar a pensar transfronteira. Não olhar só o mercado brasileiro. Mas acho que isso é um movimento para o cenário que a gente está agora mais adiante. Não acho que é uma fase atual nossa. Mas acho que, olhando para 70 anos, acho que assim, nós do INEP sempre defendemos que a indústria de energia no Brasil é uma indústria relevante, global e de peso. Então, acho que todas as empresas grandes do país, Petrobras e Eletrobras, precisam também ser ambiciosas nesse sentido. Então, acho que, pensando em 70 anos, eu espero que em algum momento a Petrobras volte a olhar para isso. Mas acho que hoje é isso. Assim, acho que as prioridades não tem muito como ser diferente. A gente vai ter que olhar um pouco para as energias limpas, como é que a gente integra a indústria hoje com isso, para refino. E aí, junto desses dois, avaliar a volta da Petrobras em fertilizantes, acho que é um processo também fundamental. Para a indústria brasileira, para a estrutura econômica brasileira, fertilizantes tem um peso gigantesco. E, assim, é óbvio, a Petrobras ainda será uma empresa produtora de petróleo, então o EP vai continuar tendo relevância. A gente deve, provavelmente, ter que olhar aí para a margem equatorial nos próximos anos. Então, acho que tem muita coisa para ser feito, Fátima, mas acho que, assim, a Petrobras tem total condição de reverter o cenário que está agora, apesar dos desafios imensos aí que estão colocados. Bom saber. Henrique, quer fechar, Henrique? De certa forma já fechou, mas é que o Rodrigo avançou um pouquinho além do refino. Não, Fátima, acho que o Rodrigo fez um bom resumo aí dos desafios que estão colocados para a empresa. Assim, eu acho que a única coisa que acho que essa eleição, de fato, ela vai ser definidora desse projeto. Porque, a depender do resultado da urna, a Petrobras vai ser uma empresa, na minha avaliação, sem futuro ou com possibilidade de futuro. Por que sem futuro? Porque vai ser cada vez mais uma empresa produtora, a depender do projeto, se prevalecer o projeto atual, produtora de uma energia suja, que o mundo depende dela ainda, mas que o mundo depende dela ainda, mas não vai depender do futuro.
Então, se a empresa quer ter futuro, ela tem que começar a diversificar a sua estratégia, ou retomar o processo de diversificação, como o Rodrigo bem apontou, né? E também dialogar com as lacunas que estão colocadas aí, refino, e já pensando, se você vai fazer uma refinaria, você já tem que dialogar com a biorefinaria, então já dialogando com essa nova indústria que vai surgir daqui a uns 20, 30 anos, que vai ser completamente diferente da atual. Então, assim, é um momento delicado para a companhia, porque é um momento em que se está discutindo o futuro dela, como o Rodrigo mesmo apontou. E isso vai depender muito do resultado que sai das urnas. A estratégia do governo atual, que foi deixar que a empresa ficasse à vontade para tomar as decisões sem olhar para um projeto estratégico de país, isso vale para tudo. Se ela prevalecer, a minha avaliação é que a Petrobras ela vai diminuir com o tempo, seja porque não tem feito investimentos em áreas que deveria estar fazendo, margem equatorial, outros lugares estratégicos, para manter o nível de produção. Então, mesmo a produção de petróleo vai cair, se você for olhar a taxa de reposição entre o que é consumido e as reservas atuais, a Petrobras vem reduzindo nos últimos anos. Então, vem caindo as reservas provadas da companhia nos últimos anos. Então, essa estratégia de focar no E&P também não está se mostrando exitosa do ponto de porque não faz investimento em prospecção. Então, ela virou uma máquina de gerar dividendos, como o Banco Pactual falou, mas no curto prazo. No médio prazo, a empresa, a mantida essa estratégia atual, não tem futuro. O futuro passa por uma reversão dessa estratégia atual na linha do que o Rodrigo apontou. Ou seja, adotar uma estratégia suicida. Que gera muito lucro no curtíssimo prazo para os acionistas. Suicida para alguns, né? Quer dizer, para o projeto de futuro de país. Então, gente, algo mais? Bruno? É isso, fechamos aqui nossa pauta de hoje aqui. Queria agradecer muito Henrique, Rodrigo, Fátima, a gente sabe que está nessa correria, enfim, das análises que a gente vem fazendo, dos trabalhos, das pesquisas, e agradecer você que ficou até aqui conosco até agora, dizer que para que você visite nosso site, inep.org.br, dizer que lá também já tem, no Notícias do INEP, essa matéria que o Rodrigo mencionou, da questão da nossa participação na Oikos, né? A revista acadêmica do Instituto de Economia da UFRJ, né? Do PEP, né? Da UFRJ. Então, tá tudo lá. Nossos artigos, sempre atualizados, enfim. E convidar você também para poder se inscrever no canal do YouTube, né? Nós estamos chegando quase a 1000 inscritos no canal, então não deixe de se inscrever, participar e também ativar o sininho, porque você recebe, você é notificada sempre que a gente postar um novo material aqui. Toda quinzena a gente está com webinários do INEP e, eventualmente, sempre que a gente avalia ser importante, a gente volta aqui também com outros conteúdos para que você possa ser informado do que está acontecendo no mundo do petróleo, sobretudo no Brasil. Então tá bom, pessoal. Agradecer vocês e desejar aí boas novas aí futuramente. Um abraço. Obrigada, Bruno, Rodrigo, Henrique. Um abraço, gente. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigado.